Leitura da Epístola de São Paulo aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 10. Irmãos, faço-vos agora lembrar o evangelho que já vos preguei e que recebestes, e no qual também perseverais. Nele também sois salvos, se o guardais do mesmo modo que vos preguei. Do contrário, em vão tereis abraçado a fé. Antes de tudo, eu vos ensinei o que eu mesmo aprendi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como está escrito. Foi visto por Cefas e depois pelos 11 apóstolos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos juntos, muitos dos quais ainda hoje vivem e outros já morreram. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos. Por último de todos, apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o mínimo dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Pela graça de Deus, no entanto, sou o que sou, e sua graça não ficou sem efeito em mim. O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Naquele tempo, saindo Jesus da região de Tiro, veio por Sidom ao mar da Galiléia, atravessando o território da Decápole. E trouxeram-lhe um surdo-mudo e lhe rogaram impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tomando dentre o povo de parte, meteu os dedos em seus ouvidos e tocou-lhe a língua com a saliva. Depois ergueu os olhos para o céu, suspirou e disse-lhe: Éfeta, isto é, abre-te. E imediatamente se lhe abriram os ouvidos e se lhe soltou a prisão da língua. E ele falou distintamente. Então Jesus lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Não obstante, quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam, e mais admirados diziam: Tudo tem feito bem. Fez os surdos ouvirem e os mudos falarem. No Evangelho de São Marcos, São Marcos relata ah, o milagre operado por nosso Senhor Jesus Cristo. Saindo Jesus da região de Tiro, veio por Sidom ao mar da Galiléia, atravessando o território da Decápole, e trouxeram-lhe um surdo-mudo, e lhe rogaram impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tomando dentre o povo de parte, meteu os dedos em seus ouvidos e tocou-lhe a língua com a saliva. Essa é a narração de São Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Provavelmente não era um surdo mudo de nascimento. Ele devia ter, por consequência de alguma doença grave, ficado com dificuldade na dicção. Deve ter começado assim a doença dele. E o surdo mudo, no meio de uma multidão, fica inquieto, né? A quantidade grande de pessoas que estavam ali ouvindo, querendo ouvir Jesus falar, pregar, e aquele surdo-mudo que estava ali com aquela sem poder falar e sem ouvir também, consequentemente, ele não tinha, deveria ficar inquieto, deveria estar inquieto. E assim Nosso Senhor trouxera para Nosso Senhor fazer algo por ele. E Nosso Senhor logo atende, como diz no final do Evangelho: todo bem tem feito, fez os surdos ouvirem e os mudos falarem. E Nosso Senhor toca nele com a saliva. Aí
uma alusão ao sacramento, que é sinal aos sacramentos, que são sinais sensíveis e eficazes da graça. Quando o padre batiza, quando o padre utiliza a água para batizar a criança, a água é o sinal sensível e eficaz da graça de Deus. O batismo apaga o pecado original e, a partir dali, aquela pessoa que recebeu o sacramento torna-se cristão, torna-se católico. E os demais sacramentos também. São sempre sinais sensíveis e eficazes da graça. Nosso Senhor, e automaticamente ele passa a falar, né? O milagre é completo, né? Ele está agora curado e não vai começar a exercitar, não. Ele vai começar, ele passa a falar normalmente. O milagre, a obra de Deus é completa. E se vê ali os judeus falando entre si, né? Lembrando Isaías capítulo 35, que dizia assim: então os olhos, capítulo 35, Isaías 35, versículo 5. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Eles lembram ali, Isaías falava assim, então ele é o Messias. Fazendo já alusão, lembrando já aplicando o texto de Isaías ao Messias. E de fato, é ele mesmo, Messias. Nosso Senhor faz milagres para mostrar a sua divindade. Porque só Deus faz milagres, só Deus. Ora, a palavra, a aptidão de falar, de ouvir, é sem dúvida importante. Tanto assim que Nosso Senhor concede àquele doente as faculdades, devolve ele as faculdades. A fala, poder falar, poder se comunicar. Mas a nossa comunicação, a nossa palavra, ela deve ter uma finalidade. Ela deve servir para meu bem, o bem do próximo. Curiosamente, Nosso Senhor deu a todos dois ouvidos e uma boca só. Lembrando que os ouvidos não têm nenhuma barreira que peça, né? Todo o som que chega é absorvido. Enquanto que a, a, a nossa língua, para começar a funcionar, passa por dois muros de proteção, né? Os dentes e os lábios. Curiosamente. Já lembrando que, dando a entender, dá para suspeitar que Nosso Senhor quer dizer com isso que antes de usar a língua é preciso pensar um pouquinho antes. Com a palavra a gente pode conquistar, pode fazer o bem ou pode fazer o mal também. A nossa língua pode fazer bem, pode espalhar o bem, pode espalhar o mal. E ninguém vai achar que, padre, então desse ser assim, então eu vou ficar calado o tempo todo.
porque aí não corre o risco de minha língua fazer mal a ninguém. Não é bem assim não. A virtude da temperança não consiste em ficar sem comer, mas comer quando necessário e o que é necessário. Assim também o uso da língua da palavra. A virtude não consiste em você deixar de falar, mas saber o que vai falar, o momento necessário e o que falar. Santo, eh, o padre, o padre Alonso Rodrigues estabelece 5 regras para a gente poder saber conduzir, saber usar bem da palavra, saber usar bem a língua. É uma arte, hein? É uma arte. E muitas vezes nas nossas confissões temos que declarar que não usamos bem a língua. Quantas vezes? E machucamos o próximo, causamos prejuízo por falta de não saber, por não saber usar a língua. Então, o Padre Alonso Rodrigues dá aqui 5 regras que são bem proveitosas. Bom, eu digo sempre, antes de você for falar algo, você precisa falar com alguém. Reze antes. Reze uma Ave Maria antes. Depois vai e fale. Se precisa chamar a atenção de alguém, se precisa declarar a alguém alguma coisa, dar uma boa notícia, dar uma má notícia, reze uma Ave Maria antes. Faça essa experiência. A oração ela é o ponto de partida. A Santa Joana d'Arc é, tinha os que a conheceram de perto, né? O Duque de Alençon, outros comentam depois que a técnica, o segredo das vitórias da Santa era que antes de começar a guerra, ela fazia todo mundo se confessar, comungar e rezar antes. Olha aí. E em todos os nossos movimentos, esperamos fazer, façam, não vai ser diferente não. Tudo que a gente for fazer, reze antes. Vai tomar uma decisão? Reze antes. Se não tem muita pressa de tomar aquela decisão, vá espere fazer sua comunhão, receber Nosso Senhor na Eucaristia e depois tome a decisão. Muita coisa você vai conseguir resolver, muita coisa você será mais assertivo. Então, não vai ser diferente. Antes de falar, de ter que usar a palavra, reze antes. Às vezes não dá tempo, padre, eu vou rezar um rosário. Não, reza a Ave Maria antes, uma oração curtinha. E ser, a gente vai ter mais sucesso. Ele diz que para falar bem, é necessário primeiro observar o que vai falar. Para usar bem a língua, ele diz a primeira regra é essa: observe o que você vai falar. São Vicente Ferrer diz que não devemos abrir a boca, não devemos abrir a nossa, a nossa bolsa, o lugar onde a gente guarda o dinheiro, antes de pensar o que vai gastar e em que vai gastar. Ele lembra, vocês não fazem assim com o dinheiro, com os recursos, né? Vou pensar antes, planejar como gastar, como empregar aquele dinheiro. A mesma coisa. Se antes de você falar, faça o mesmo. Em que você vai gastar essas palavras? Para quê? O que você vai falar?
São Vicente Ferrer. É útil para o próximo? Vai resolver? Vai ajudar? Segundo, observe o objetivo, o fim da palavra. Qual é o seu objetivo? Qual o fim? Qual a finalidade? Terceiro, observar a quem você diante de quem você vai falar. Aí São Basílio lembra, né? Olhar a quem e diante de quem você vai falar. É um moço falando com os idosos, deve falar com respeito. Isso ocorre muito. Eu já vi um pai e um filho conversando um com o outro, né? E, dado momento, o pai discordou do filho, né? Isso na minha frente, eu fiquei muito incomodado com aquilo. O filho falava muito forte, porque ele não concordava com o pai, uma coisa que não era muito importante, não. Mas ele se achava na razão dele. E começou a falar alto, falar forte. Aquilo foi muito desagradável. Isso se perdeu, os pais também perderam certo controle sobre isso. Os pais devem exigir sim que o filho baixe o tom de voz. Então, se vai falar, se é um moço falando com um idoso, existe a maneira de falar com o idoso. Se em relação pai e filho, se é a moça com a sua mãe, e aí cabe às mães também exigirem, né? Olha, é assim que se fala. Comigo, colocar regra. O empregado com o seu patrão. Depois do marxismo, espalhou-se a ideia de que empregado e patrão são iguais, ou melhor, o empregado é mais do que o patrão. Isso não existe. Então, eu sou empregado, ele é meu patrão, então eu vou falar. Existe uma maneira de falar com o patrão? Existe sim. Existe também a maneira de falar do patrão. O empregado que fica falando mal do patrão o tempo todo por baixo, ele está sabotando a empresa. Claro. Está botando a perder os outros empregados e está sabotando o emprego dele. É melhor calar. Não faz, não é da sua competência, não é da sua alçada. Fique em silêncio, faça a sua parte. Só isso, mais nada. Faça o serviço e fique na sua paz. Guarde sua língua. Guarde a língua. No ambiente militar, entre os militares, né, existe a hierarquia entre os militares. Então existe uma maneira de falar com o que está acima de você. O respeito à ordem que os militares sempre prezam, né, são de grande importância. Tanto assim que o grande um dos um dos sucessos de um exército é um exército bem disciplinado, né? De que existe superior e inferior. Existe uma maneira de falar com o superior. Existe também a maneira do superior falar com o inferior. Nas guerras em que Santa Joana d'Arc esteve envolvida, ela numa ocasião teve que foi ofendida por um soldado inglês, né? Foi xingada por ele e ela nunca tinha ouvido aquele palavrão na vida dela. Ela ficou chorando porque ela nunca tinha ouvido alguém, nunca tinha recebido uma ofensa daquele grau. E ela chorou muito da ofensa que foi, da maneira como ofenderam ela. Mas naquela mesma batalha, aquele soldado infeliz caiu dentro de um lago e como estava com a armadura, não conseguiu nadar e morreu afogado.
E depois ela chorou a morte do infeliz do homem, né? Porque ela sabia que ele provavelmente iria para o inferno. Então existe uma maneira de falar. Diante do sacerdote, diante da autoridade eclesiástica, tanto os fiéis como para com o sacerdote, como também o sacerdote para com o bispo e, e assim por diante. Numa ocasião, para uma reunião de leigos, eu tive a tristeza de constatar, de presenciar um padre tentando conduzir os fiéis, tentando convencer os fiéis, dando instrução adequada, dando boa instrução aos fiéis. E haviam dois rapazes que não aceitavam a instrução dele. E enquanto isso, eles sorriam, davam gargalhada do padre. Eu só vi isso uma vez, fiquei chocado com aquilo. Fiquei muito triste com aquilo, muito triste mesmo. Porque isso não fica assim, isso tem uma consequência. Pode ser a perdição dele, não se sorrir, não se faz pouco de um sacerdote. Observar quando se fala o momento certo. Santo Ambrósio diz que uma das principais partes da prudência é saber dizer as coisas no tempo certo. Saber falar coisas no momento certo. E aí teremos o bom resultado. Como nosso Senhor no Evangelho fala, todo bem ele fez os surdos ouvirem e os mudos falarem. Todo bem, o objetivo da palavra é o bem do seu bem, o bem do próximo. Então, saber, a prudência é saber dizer as coisas no tempo certo, como disse Santo Ambrósio. Dizer as coisas no momento correto. E por último, o padre Alonso Rodrigues lembra que observar como se fala, a maneira como você fala. São Boaventura diz que não se ensina a virtude com vício. Então você está nervoso, perdeu o controle, aí começa o que você vai falar, talvez seja até útil, mas a maneira como você está utilizando, né, a maneira viciosa. Você perdeu o controle, tá nervoso, não vai ter bom resultado. Deixa se acalme primeiro, depois você vai e fale. Então, recapitulando. Primeiro, observar quais são as regras para se usar bem a palavra, a maneira de você utilizar a língua, de maneira aproveita para o seu bem e o bem do próximo. Primeiro, observar o que vai falar. Segundo, observar o objetivo da sua palavra. Terceiro, observar diante de quem você está falando. Quarto, observar quando se fala, o momento certo. E último, observar como você fala, como se fala, a maneira de falar. Eu tenho muitas ocasiões nas discussões nas questões dos casais, né, marido e mulher, muita coisa se poderia, se aplicassem esses 5 regrinhas aqui, com certeza que eles sairiam bem nas suas discussões, que têm suas questões a resolver, normal, mas as discussões devem chegar a um final feliz, ao consenso, né?
Em muitas coisas a gente falha, muitas vezes a gente falha, começa falhando na oração, como eu falei antes. A gente não rezou antes de tomar aquela decisão. E aí o resultado não vai ser bom. De tudo isso, podemos concluir o seguinte: primeiro, se a oração é falar com Deus, então é o primeiro a quem devemos dirigir nossa palavra. Esse é o primeiro a quem devemos dirigir nossa palavra. Muitas vezes a gente dirige nossas palavras pedindo coisas boas, que a gente acha que é bom. Pode pedir. Pedir e recebereis, buscar e achareis, bater vos será aberto. Mas peça ao nosso Senhor aquilo que mais você está precisando, mais a sua alma está precisando e que vai ser útil para a sua salvação. O pai de família pedia ao nosso Senhor falar com Deus, né? A oração, falar com Deus, se comunicar com Deus, pedindo a Ele as graças para saber conduzir sua família. Pedir a Deus as graças para sua esposa, para os seus filhos. Aí sim. O sacerdote pedia ao nosso Senhor falar com Deus, pedir a Ele a sabedoria, a virtude que ele precisa ter para ensinar para os outros. Os novos, né, as rapazes, as moças, muitas vezes procuram na oração: ah, vou pedir a Deus um noivo, uma noiva, porque eu estou querendo me casar. Por que não pede logo a Deus a graça de você saber se você realmente tem vocação para o matrimônio? Olha aí. Olha aí, você utilizando bem a língua. Aí sim. Peço a Deus que te ilumine. Meu Deus, será que minha vocação é essa? Me guie. Porque o casamento é o quê? É um meio de santificação. Então, antes de ficar pedindo coisas que talvez não lhe façam bem, peça a Deus essas luzes necessárias para você não, ou então você, para não acontecer que você se envolva em problemas ou envolva os outros em problemas também. Os que têm seus parentes que estão no purgatório, muitas vezes a gente esquece. Então, ao falar com Deus, vai falar com Deus, vai rezar, pede pelos seus falecidos, que estão lá esquecidos no purgatório, às vezes ó, ninguém reza por eles. Em Provérbios 21 diz assim: o que guarda sua boca e sua língua de angústias, guarda a sua alma. Essa é a frase que resume esse evangelho de hoje. O que guarda a sua boca e sua língua de angústias, guarda a sua alma. E nosso Senhor, e peçamos a nosso Senhor a graça de saber usar a língua, usar a palavra, usar para o nosso bem e o bem dos outros. Como está no Evangelho, tudo tem feito bem. Fez os surdos ouvirem e os mudos falarem. Nossa Senhora do Rosário dê a todos uma semana abençoada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.